Hoje você verá 7 alimentos que têm o potencial de realmente te matar e você não sabia. Batatas verdes. Segundo o renomado Dr. Berg, especializado em cetose saudável e jejum intermitente, e também autor do livro best-seller O Plano Keto Saudável, você não deve comer batatas verdes de jeito nenhum. Quando as batatas estão esverdeadas, só deve existir um destino para elas: a lata de lixo. É preferível que você se livre da batata inteira, mas caso isso não seja possível, tenha a certeza de que você removeu toda a parte esverdeada com a ajuda de uma faca. Esse composto encontrado nas partes verdes age como se fosse um pesticida feito para proteger a batata, mas quando é ingerido pode causar náuseas, vômitos, sangramentos internos, paralisia, coma e até mesmo a morte. A batata acaba por esverdear quando recebe muita luz solar, fazendo com que ela produza algumas substâncias, como a clorofila, por exemplo. A clorofila não tem o potencial de nos fazer mal, porém, uma outra substância que também é gerada nesse processo, chamada de solanina, é muito tóxica e pode trazer muitos danos para a nossa saúde. Um ponto curioso é que a solanina é uma substância incolor e, por isso, usamos o tom verde derivado da clorofila como ponto de atenção, já que se foi gerado clorofila, então também aconteceu a produção de solanina. É importante entender que a solanina é insolúvel à água, portanto, não adianta lavá-las ou cozinhá-las, pois a substância continuará presente. Como uma dica extra, saiba que os brotos que aparecem nas batatas também não devem ser ingeridos pelos mesmos motivos. Noz moscada. A popular noz moscada ficou em segundo lugar na lista criada pelo Dr. Berg sobre alimentos que não devemos comer, mas se você tem o hábito de usá-la em preparos de sobremesas, pães e bolos, ou até mesmo em pratos salgados, como carnes e vegetais, não se desespere, pois vamos explicar o que existe por trás dessa especiaria e como consumi-la de forma segura e saudável. A noz moscada contém 2 compostos, chamados miristicina e safrol. Esses 2 compostos, quando consumidos em alta quantidade, podem causar sérios efeitos colaterais, como batimentos cardíacos acelerados, náuseas, alucinações, desorientação, vômitos e agitação. Em casos mais graves, existe também o risco desses compostos interferirem no nosso sistema respiratório, podendo levar à morte. Se você consumir uma noz moscada inteira, você provavelmente terá o que é chamado de psicose da noz moscada, porque parte dela possui componentes capazes de alterar o nosso estado psíquico, sendo inclusive utilizado na fabricação de alguns medicamentos psiquiátricos. Se você está preocupado com qual a quantidade deve ser evitada, saiba que há relatos de pessoas que acabaram por ser intoxicadas após o consumo de aproximadamente 5 gramas de noz moscada, o que correspondia entre 1 a 2 miligramas por quilo de peso corporal. Por outro lado, essa especiaria também pode trazer benefícios para a saúde se consumida em quantidades apropriadas, pois possui altos níveis de antioxidantes, é um potente anti-inflamatório e antibacteriano, e ainda tem o poder de melhorar a libido e o humor. Portanto, a ordem aqui é cautela. Use-a com sabedoria, para que você possa desfrutar de seus benefícios sem colocar a sua saúde ou de sua família em risco. Amêndoas verdes e castanha de caju. Agora vamos falar das amêndoas e castanhas de caju, mas não se assuste, pois esses 2 alimentos, se forem consumidos da forma certa, podem trazer inúmeros benefícios para a sua saúde, mas se consumidos de forma errada, pode sim levar à morte. A amêndoa amarga tem um sabor bastante marcante e você pode facilmente encontrá-la no meio de um punhado de amêndoas doces. Esse sabor característico dela acontece devido ao benzaldeído, que é proveniente da decomposição de uma substância chamada amigdalina. Quando ingerimos essa substância, acabamos por ingerir cianeto, um veneno muito potente que pode levar à morte,
Quando consumido em altas quantidades, o cianeto destrói a memória das células e impede que o oxigênio as alcance. Embora a concentração de cianeto encontrada nas amêndoas verdes seja baixa, é recomendado evitar o seu consumo. Portanto, dê preferência às amêndoas doces e cozidas, pois essas sim trazem apenas benefícios para a saúde. Já a castanha de caju, quando está crua, carrega em si uma outra substância tóxica, chamada de urushiol, que, se consumida em grandes quantidades, pode facilmente levar a óbito. Essa substância é tão nociva ao nosso organismo que, mesmo em pequenas doses, pode causar dermatites e reações alérgicas. Por isso, o seu consumo é totalmente desaconselhado. Mas calma, não é preciso excluir completamente a castanha de caju da sua lista de compras, já que no processo de industrialização, essas castanhas passam por diversas etapas, como a lavagem, cozimento, resfriamento, ruptura da casca e estufamento. O resultado de todo esse processo é uma castanha liberada para consumo, livre de substâncias nocivas e ainda assim com seu alto valor nutricional, contendo fibras, proteínas, vitaminas e minerais. Feijão vermelho. O feijão vermelho é outro alimento que também precisa ser consumido da maneira correta para que seus benefícios não se transformem em graves malefícios para a nossa saúde. O que acontece com o feijão vermelho é que, em sua forma crua, encontra-se uma grande quantidade de um composto conhecido por PHA, que se trata de uma lectina. A lectina é uma proteína que se liga com carboidratos e substâncias que contêm açúcares, e embora não seja de todo o mal, já existem estudos que comprovam que, se a ingerirmos em grandes quantidades, podem levar a efeitos nutricionais indesejados. Este composto faz com que as suas células brancas e vermelhas se unam, como se ficassem amontoadas, e os efeitos colaterais disso podem incluir diarreia, dores de barriga, vômitos e, em casos mais graves, até mesmo a morte. Para evitar esses efeitos colaterais, o Dr. Berg recomenda que os feijões sejam deixados de molho por pelo menos 5 horas e que seu cozimento seja feito em uma panela normal por pelo menos 30 minutos, evitando-se ao máximo usar a nossa tão querida panela de pressão, pois caso o seu cozimento seja muito rápido, ao invés de eliminar as toxinas, você pode potencializá-los em até 5 vezes, conforme demonstrado em estudos. Arroz integral. O arroz integral, também conhecido como arroz castanho, ganhou as prateleiras dos supermercados nos últimos anos, prometendo ser uma opção muito mais saudável se comparado ao arroz branco. Mas será verdade? Bom, em termos de calorias, os dois são quase iguais. Porém, o que fez com que o arroz integral ganhasse a fama de bom moço foi o fato de ele não precisar passar pelo processo de refinamento, mantendo assim seus principais nutrientes em maior concentração do que o seu rival, arroz branco. O grande problema no arroz integral está relacionado à alta concentração de arsênio que podemos encontrar nele. Não, o arsênio não faz parte do arroz, porém atualmente ele pode ser facilmente encontrado no solo, devido ao uso de pesticidas ao longo dos anos. Muitas plantas acabam absorvendo esse químico do solo, mas o arroz integral costuma absorvê-lo em uma concentração muito maior do que qualquer outro grão. O arsênio pode levar um ser humano a desenvolver problemas no coração, pressão alta e alguns tipos de cânceres, dentre outras doenças, conclui o Dr. Berg. Outro problema relacionado a esse tipo de grão é gerado quando não o deixamos de molho antes do cozimento. Isso porque o ácido fítico presente em sua composição dificulta bastante o processo digestivo, causando desde problemas como a síndrome do intestino irritável até a deficiência de minerais e nutrientes. Portanto, fique atento. E caso opte por esse tipo de grão, sempre o deixe de molho por pelo menos 7 horas antes de cozinhá-lo. Carne mal passada. Sim, o próximo alimento da nossa lista é a carne mal passada. O Dr. Berg costuma mencionar a carne utilizada para fazer hambúrgueres, porém o mesmo pode se estender para qualquer outro tipo. Se você comprar uma carne de baixa qualidade no açougue de seu bairro, você pode acabar se expondo a uma bactéria conhecida como Escherichia coli.
quando consumida por humanos, pode causar diversos problemas para a saúde. Mais do que uma simples intoxicação alimentar, a ingestão dessa bactéria pode causar perda das funções renais, infecções generalizadas, coma e até mesmo a morte, pois ela é produtora da toxina Shiga, conhecida por danificar vasos sanguíneos existentes no nosso intestino. Apenas compre carnes de boa qualidade e em lugares com boa reputação. Quando for prepará-la, tente resistir à tentação de ingeri-la mal passada, dando preferência por deixá-la cozinhando por alguns minutos extras. Caroço da cereja. Agora temos as cerejas, mais especificamente os seus caroços. Você se lembra que alguns minutos atrás comentamos sobre a toxicidade que as amêndoas verdes podem conter devido a uma substância chamada amigdalina? Esse é o mesmo caso aqui, pois o caroço da cereja possui uma alta concentração dessa substância, que, quando ingerida, se transforma em cianeto de hidrogênio. É claro que consumir o caroço da cereja não é muito comum, mas ainda assim você deve ficar atento, pois a intoxicação por cianeto pode causar sintomas como náuseas, dores de cabeça, febre, letargia e queda da pressão arterial, podendo levar à morte. Outro ponto de atenção é a cor da cereja. Em um caroço de cereja vermelha pode-se encontrar até 3,9 miligramas de cianeto, em uma cereja preta encontra-se 2,7 miligramas. E na cereja morelo, conhecida por ser mais azedinha, podemos encontrar uma concentração de até 65 miligramas de cianeto de hidrogênio. Por isso, vale o alerta do Dr. Berg. Se você acabar por engolir algumas dessas sementes sem querer, saiba que elas são tóxicas e podem causar danos ao seu organismo. Qual desses alimentos te surpreendeu? Conhece mais algum perigoso para a saúde? Me conte nos comentários. Deixei também esse conteúdo sensacional aí na tela para você e tenho certeza que vai te ajudar muito a ter uma vida longa e um corpo saudável. Te espero lá.